Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição será a lei em Deuteronômio. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Deuteronômio capítulo 4, verso 44. Essa é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Há um outro texto que vai aparecer um pouco mais adiante no nosso texto, que é Romanos capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. E ainda mais, Romanos 3, versículo 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E ainda mais, João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. No primeiro momento, pode parecer que esses textos que foram apresentados no nosso guia de estudos hoje, eles são conflitantes entre si. Em alguns textos, o Senhor Deus vai mencionar que a salvação é pela graça e que isso não depende minimamente da guarda da lei, não provém de obras. Em outro momento, você percebe Deus, o próprio Deus, entregando leis e mandamentos ao povo de Israel, que estava prestes a entrar na terra de Canaã, e dizendo a eles que eles deveriam guardar esses mesmos mandamentos. É interessante que há um texto que eu não cheguei aqui a mencionar, mas está em Apocalipse 14, verso 12, que vai dizer assim: essa é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. Você percebe nitidamente que em toda a história da humanidade, nós já vimos na lição de ontem, que mesmo no céu, os anjos de Deus também estavam sujeitos à sua lei. Adão e Eva, no Jardim do Éden, também estavam sujeitos à lei de Deus. Israel também sujeito à lei de Deus. E quando olhamos para a igreja de Deus que estará vivendo exatamente antes do retorno de Cristo Jesus, também sujeito à lei de Deus. Aliás, as características que os definem no tempo do fim é que eles guardam os mandamentos de Deus, mas ao mesmo tempo eles vivem pela fé em Cristo Jesus. Aqui você encontra um dos momentos mais interessantes da história do povo de Deus. E ao mesmo tempo, eu ousaria dizer, um resumo daquilo que são as suas crenças fundamentais. Eles guardam os mandamentos de Deus, mas ao mesmo tempo eles têm uma firme fé em Cristo Jesus, entendendo que são salvos pela graça mediante a fé, mas que ao mesmo tempo eles são salvos pela graça mediante a fé, mas que a lei de Deus ela possui um papel dentro da história da humanidade. A história de Israel é uma história muito interessante. Deus fez por eles o que eles não poderiam fazer. Por sua graça, por sua misericórdia, ele foi até o Egito, os tirou do Egito com mão poderosa, os libertou da escravidão. Eles jamais poderiam ter conseguido romper com a escravidão, a menos que o Senhor Deus, de alguma forma, intervisse na sua história e tirasse da experiência deles, tirasse a escravidão, tirasse o peso que os egípcios haviam colocado sobre os ombros deles. O Senhor Deus, portanto, vai despejar os seus juízos sobre a terra do Egito e vai tirar o seu povo de lá com mão poderosa. É claro que jamais eles poderiam ter feito isso. Mas quando eles estão para poder entrar na terra de Canaã, o Senhor Deus agora dá a eles leis, mandamentos, juízos, estatutos, dizendo que eles deveriam guardar esses mesmos mandamentos. Parece que há uma contradição aqui, assim como também, se você olhar para a história do Novo Testamento, a história é exatamente a mesma. Em todas as épocas, desde que o pecado aqui entrou no planeta, o Senhor Deus continua agindo do mesmo jeito. Ele salva as pessoas por sua graça, mas logo depois desse processo de salvação,
ele os incentiva a guardar os seus mandamentos. Dentro da própria noção de aliança com Deus, o Senhor Deus deixou isso muito claro, que ele os salvaria, mas que a parte deles dentro da aliança seria a guarda dos mandamentos. Não para que fossem salvos, mas uma vez que passaram pela experiência de salvação, uma vez que estabeleceram um compromisso com Deus, então, agora, o desdobramento disso de forma natural, espontânea, seria a guarda dos mandamentos de Deus. Não existe aqui nenhum tipo de contradição. Assim como lá no Jardim do Éden, o Senhor Deus, logo depois do pecado, o Senhor Deus deu a eles ali a experiência da salvação pela graça, mediante a fé, porque um cordeiro teve que ser morto para que roupas pudessem ser providenciadas para eles, logo depois que pecaram. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor Deus foi dando a eles ordens que eles deveriam seguir, uma das primeiras, que eles deveriam sair do Jardim do Éden. Havia uma parte que eles tinham que desempenhar. Eles deveriam viver os mesmos princípios que vivemos hoje. E o Senhor Deus vai dando os seus mandamentos aos seus filhos conforme eles vão caminhando. Não apenas os 10. Quando você chega já agora na época de Noé, o Senhor Deus vai dar a ele uma lei, uma ordem. Ele vai dizer, construa uma arca feita de madeira de cipreste, entre dentro dessa arca e eu vou enviar animais para você. E se você obedecer, se você fizer o que eu estou te mandando, você vai salvar a sua família também. Você percebe nitidamente aqui a graça e, ao mesmo tempo, a lei de Deus. Em diversos momentos da história, a lei de Deus vai se apresentar, as leis de Deus vão se apresentar diante do povo para que eles pudessem obedecer. Por isso Jesus vai trabalhar a ideia, se vocês me amam, vão obedecer meus mandamentos. E a obediência aos mandamentos não está em choque contra a ideia da salvação pela graça mediante a fé. Nós hoje temos que tomar uma decisão. O último texto que nós lemos, que foi o texto de Apocalipse 14, 12, vai mencionar que a característica daqueles que estarão vivendo antes de Cristo Jesus voltar e que serão um povo de Deus, serão aqueles que guardarão os mandamentos de Deus, mas vão viver pela fé em Cristo Jesus. Eu quero ter essas características na minha vida. Por isso quero pedir a Deus, nesse momento, me ajude a viver essas duas dimensões. Graça, salvação pela graça, mediante a fé, e ao mesmo tempo aguarde os mandamentos de Deus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis a ela. Entender que a salvação é um ato de Deus, de sua graça, sua misericórdia. Ajuda-nos a aceitá-la pela fé. Mas ajuda-nos também a guardarmos os mandamentos do Senhor como uma consequência dessa salvação pela graça mediante a fé. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?